Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, dedicado de modo exclusivo ao estudo do direito público. Uma questão importante levada à cognição do Supremo Tribunal Federal tem a ver com as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a necessidade ou não de fixação de marco territorial, e até posteriormente o efeito backlash pretendido em relação a essa matéria. Sobre esse tema, é importante lembrar que em nossa Constituição, no artigo 20, inciso 11, há a previsão que esses bens pertencem à União, isso quer dizer, integram o domínio federal. Posteriormente, o texto alude também a essas terras no artigo 231. Destacaria aqui o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 6º. O parágrafo 1º define que são terras com ocupação tradicional por populações indígenas. O parágrafo 2º afirma que sobre elas há usufruto das riquezas. É um caso de usufruto do direito público, qual não se cria por um instrumento particular, e sim por norma publicista. A Constituição teria criado, então, um usufruto, no artigo 231, parágrafo 1º. E depois o parágrafo 6º do mesmo artigo prescreve que são nulos os negócios sobre essas terras e não produzem nenhum tipo de efeito jurídico. Aliás, sou estranho falar em ato nulo que não opera efeito jurídico, mas é importante que assim venha a ser afirmado, até porque no direito público, especialmente, há casos de atos nulos que podem operar efeitos jurídicos válidos. Há casos de validação de efeitos de atos que, mesmo assim, seriam atos nulos. Um bom exemplo é a modulação da eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade prevista na Lei 9868 de 99, no artigo 27. O ato inconstitucional é o ato nulo, pelo menos é assim que o STF entende, alinhando-se à posição norte-americana. Mas se houver modulação de sua eficácia, é possível que opere efeitos jurídicos válidos. Por isso, a Constituição reitera que o ato é nulo e não opera efeito jurídico. Isso não é pleonástico, pelo contrário, é necessário que assim se afirme. Fato que estamos diante de um bem público federal pertence ao domínio da União, em relação ao qual há o usufruto criado pelo texto constitucional e sobre o qual qualquer negócio jurídico é nulo e não opera efeito jurídico nenhum. A questão então levada ao Supremo Tribunal Federal foi sobre necessidade ou não de fixação de marco temporal. Se na verdade o direito é oriundo da própria Constituição, então serviria a Constituição como marco temporal, ou na verdade preexistiria a Constituição. Ou seja, a atividade demarcatória teria um viés constitutivo, uma natureza meramente declaratória. Qual foi a solução então que o STF nos ofereceu? A atividade demarcatória tem natureza declaratória de fato, não um viés constitutivo. E compete ao poder público declarar direito que pré-existe inclusive a própria Constituição. Então afirmou o Supremo Tribunal Federal, a atividade tem característica meramente declaratória, a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas por populações indígenas, e não depende de marco temporal. Inclusive, não depende da Constituição ser usada como marco temporal para tanto, como espécie aproximada de modulação. Ou seja, decorre da própria Constituição e pré-existe a ela, sem que ela sirva, então, como marco temporal. É interessante porque, nesse caso, tentou-se realizar um backlash pelo PLDC 390 de 2007. Vejam, projeto de lei 490, oriundo da Câmara de Deputados, no ano de 2007, que retornou em pauta e foi aprovado, inclusive, pelas casas, embora tenha sido depois vetado. É um caso de backlash. O que é backlash? Backlash admite duas traduções. Uma tradução de doutrina, outra tradução da jurisprudência. Na doutrina, costuma-se falar que backlash é reação legislativa à decisão jurisdicional. Veja, reação ofertada pelo legislador a provimento da jurisdição. Reação legislativa à decisão jurisdicional. Na jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal, certa feita, fez menção ao ativismo congressual, para que houvesse então a contraposição entre ativismo judicial e ativismo congressual. O fato é que efeito backlash é possível no Brasil por força de nossa Constituição, artigo 102, parágrafo 2º, conjugado com o artigo 103-A caput. Porque aludo a ambas as disposições, porque aqui a Constituição menciona efeitos vinculantes. Ora tomada decisão do Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, parágrafo 2º, ora tomada de súmula do Supremo Tribunal Federal, artigo 103-A caput. E nas duas ocasiões, não afirma que o efeito vinculante é oponível ao legislador. Se diz, ao contrário, que o efeito vinculante é aplicado aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. A contrário do senso, não se aplica ao Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao Poder Legislativo, não se aplica ao governo, então somente à administração pública. Quer dizer, não se aplica nem ao julgador, como não se aplica ao legislador. Por não se aplicar ao julgador, ao Supremo Tribunal Federal, ao guardião da Constituição, permite no Brasil que haja overruling, ou seja, releitura,
guinada, reorientação, mudança da jurisprudência. Se assim não fosse, o próprio STF se autogessaria, se vincularia ao pensamento que ele um dia teve, ser o governo dos mortos sobre os vivos. Para que haja a possibilidade de releitura, é que efeito vinculante não se aplica ao próprio Supremo Tribunal Federal. E vejam, não se aplica ao legislador, seja o legislador típico, o Poder Legislativo, seja o legislador atípico, o governo, para que ele possa fazer justamente o backlash e reagir contra aquela decisão. Isso tem muito a ver com a teoria dos diálogos institucionais de Rodrigo Brandão. É um diálogo entre instituições, ou seja, um diálogo conflitivo, não harmonioso, mas um diálogo que, na verdade, tende a evitar a ruptura. E também tem muito a ver com a teoria das rodadas de deliberação, de Conrado Ubner-Mendes, que afirma que ninguém tem monopólio da última palavra, ou da palavra final. Nem o próprio STF tem esse monopólio, porque ele coloca, enfim, uma rodada de discussão, mas ela pode ser aberta. Basta que o legislador reaja e reabra aquela discussão. Então competirá de novo o STF colocar fim àquela rodada, e assim subsequentemente, até que haja uma acomodação institucional que permita que a questão venha a ser suplantada. Ora porque o próprio legislador cessa a sua reação, ora porque o judiciário exerce overrule e se amolda a posição dele anteriormente, quando acomoda-se aquela questão e a questão realmente é suplantada por acomodação institucional. Fato é que tentou-se realizar aqui backlash, embora tenha sido frutífero, porque se sabe que em relação a esse projeto houve veto. É possível que depois se discuta a possibilidade de rejeição ao veto, em outros casos, eventualmente pode ser discutido isso, mas aqui, por enquanto, teria havido veto que obstou, a priori, um backlash nessa questão importante, tendo a ver, então, com o marco temporal. Até a próxima. Forte abraço a todos.